Saúde simplificada. Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso bate-papo do Saúde Simplificada. E nós estamos hoje abordando um tema que foi solicitado a nós sobre anticoncepção. Especificamente, as pacientes têm me procurado e questionado sobre métodos anticonceptivos de formas diferentes e mais modernos. Eu já enunciei a elas, eu falei sobre métodos adesivos transdérmicos, anéis vaginais que podem ser colocados dentro da vagina com duração maiores do que 1, 2, 3 semanas, pílulas de uso vaginal, as pílulas orais, os injetáveis que podem ser mensais ou trimestrais, os implantes intradérmicos ou subdérmicos e os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs que podem ser hormonais ou não hormonais. Especificamente, elas têm me perguntado muito sobre o implante, ou seja, o implante intradérmico, que é nada mais do que um bastãozinho desse tamanhozinho aqui. Ele tem 4 centímetros por 2 milímetros, é esse bastãozinho. Ele fica implantado debaixo da pele, a gente vai fazer a escolha da técnica. Ele é um bastãozinho, ele é radiopaco, ele aparece no raio-x, se alguém quiser fazer um raio-x ele vai aparecer, ele é visível na imagem de raio-x. Ele fica debaixo da pele do braço, ele é colocado no consultório. Ele é basicamente etonogestrel, ou seja, é um anticoncepcional de longa duração, são os LARCs, né? Então você vai usar ele dura 3 anos, ele é um método anticonceptivo e tem vantagens. Por quê? Porque ele tem progestágeno puro, ele só tem progesterona na sua composição, ou seja, um derivado da progesterona que é o etonogestrel. Esse bastãozinho vai liberando na corrente sanguínea da mulher diariamente uma quantidade mínima desse progestágeno que gera a anovulação e alterações no colo do útero da mulher, causando o efeito tão desejado que é o anticoncepção. Ou seja, você não vai ficar grávida durante 3 anos fazendo uso dessa metodologia que é esse implante intradérmico. Por que isso, doutor? Olha, para a mulher que tem muita cefaleia, para a mulher que está em aleitamento, para a mulher que pretende e sente-se bem quando ela fica em amenorreia, ou seja, pacientes que têm muita cólica, muita dor, muita dismenorreia, muita TPM, elas têm a vantagem quando o seu médico decide isso com você, ou seja, doutor, eu não tenho problema com ganho de peso. Se a paciente ganha peso durante o uso desse método anticonceptivo, a gente às vezes acaba retirando ou até mudando a técnica, mas tudo isso vai ser decidido em conjunto com o seu médico. Ou seja, a minha irmã, minha amiga, minha prima usou tal coisa. Isso não existe. O seu médico e você vão analisar o conjunto, seu perfil, seu IMC, seus hormônios e a sua necessidade e vão fazer a escolha adequada para você. Anticoncepcional não pode ser escolhido porque minha amiga se deu bem com ele, entendeu? Isso não é o mais adequado. Existem técnicas, existem escolhas profissionais a serem feitas e decisões em conjunto entre você e o seu médico que vão determinar qual é o método melhor para você. E durante o seu tratamento e o seu segmento, você vai fazer opções de como manter ou não essa técnica. Eu gosto muito desse implante porque ele gera segurança. Pacientes jovens, pacientes que têm risco de esquecer, a interação da medicação oral, por exemplo, uma paciente que tem uma diarreia durante 3, 4 dias, ela eliminou a pílula oral. Se ela faz uma interação medicamentosa muito forte, antibióticos muito fortes, ela vai ter uma interação medicamentosa e pode gerar períodos em que ela ficou descoberta do anticoncepcional, gerando risco de gestação. Então, para as pacientes jovens, pacientes que têm perigo de esquecer, que têm intolerância gástrica, nossa, doutor, eu tomo minha pílula, meu estômago fica ruim. O implante, que a gente no mercado só tem o Implanon, ele tem a segurança de você não esquecer a pílula. E muitas mulheres, eu diria que acima de 60%, 70%, além do efeito anticonceptivo, acabam evoluindo com amenorreia, ou seja, ausência da menstruação. Isso é um benefício a mais para essas pacientes. Doutor, mas tem hormônio? Tem hormônio, né? Então, se as pacientes... doutor, mas o risco de trombose? Os riscos de trombose hoje relatados têm uma associação muito grande com
o estrogênio que vem dentro da pílula oral ou de outras injetáveis. Ou seja, esse implante, por ter só progesterona, tem uma grande segurança por não ter o estrogênio, que é o que tem relação mais intensa com o risco de trombose. Ou seja, ele diminui quem tem estrogênio e usa estrogênio, sente cefaleia, enxaqueca, com aura. Então, essas pacientes se beneficiam pelo uso de progestágeno puro. Ou seja, o implante é seguro, ele não corre risco de você esquecer. Para as pacientes jovens, meninas, adolescentes, né? Eu vejo alguns casais que, minha filha vai estudar fora. Eu falei, coloca o implante, porque lá você não vai estar olhando, você vai ver, ela vai se esquecer. E a segurança de poder planejar uma gestação na fase adulta, planejar a organização do seu crescimento familiar, dá muita segurança para a mulher. E as pacientes, por exemplo, que têm endometriose, que têm muita dor, elas se beneficiam pela vantagem de deixar a paciente, na grande maioria dos casos, em amenorreia. Claro que o seu ginecologista vai tomar essa decisão com você. Ou seja, diminui o risco de enxaqueca por não ter derivado do estrogênio. Diminui o risco de trombose por não ter derivado do estrogênio. Não atrapalha o aleitamento por ter só progesterona e é muito usado no pós-parto. Ou seja, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas depois que você deu à luz ao seu neném, você pode fazer seu implante e ficar livre durante 3 anos. Doutor, eu não tenho filhos e eu queria colocar um DIU. O DIU, eu não gosto de recomendar o DIU para as pacientes nuligestas, ou seja, quem ainda não passou por um período gestacional acaba tendo mais intolerância ao dispositivo intrauterino, causando muita cólica, dismenorreia, dor e às vezes acaba evoluindo com a retirada do DIU. Doutor, eu não estou suportando de dor, eu venho retirar o DIU. Então, para as pacientes que querem um anticoncepcional de longa duração e que não tiveram filhos, a gente acaba optando por essa situação, por essa via, por essa técnica que é o implante intradérmico de etonogestrel. Então, assim, para você é só mais uma informação para que você possa tomar uma decisão madura, inteligente, você e o seu ginecologista, sobre qual técnica, qual método você vai usar. É apenas mais uma opção para você fazer a sua escolha de forma segura e organizar a sua vida, o seu casamento, sua família e sua capacidade reprodutiva de ter seu neném quando você bem entender e estiver dentro de um seu orçamento. Saúde simplificada.